Por quê? Porque eu acredito que o Jair Ventura vai mudar esse esquema só defensivo. O Cruzeiro é muito grande, o Corinthians é muito grande. O Corinthians tem uma história maravilhosa. É gigante o Corinthians, para só se preocupar em se defender. Então ele vai ter que mudar. Quando eu ouço meus companheiros aqui, os comentários falar que é a mudança, é o quê? É tirar volante, é colocar mais atacante, é trazer o Jadson de novo para meio campo, colocar um atacante na frente, aproveitar o mando de campo, a torcida fiel para equilibrar isso. Agora, o Cruzeiro tem um treinador que é craque também para montar esse sistema defensivo. E por isso que eu acho que o Cruzeiro até se acomodou no jogo. Fez o gol, ficou satisfeito. Não agrediu tanto no segundo tempo. Poderia ter feito isso até nas substituições para tentar ampliar essa vantagem. Não fez, ficou aberto para mim. PVC, o Corinthians tem material humano, tem jogadores para fazer essa modificação, como disse o Zinho? Precisa ter, o jogador tem. Ele pode colocar o Emerson, ele pode colocar o Jonatas, que estava no banco de reserva. O Jonatas não tem ninguém que tenha inspirado tanta confiança. Pode trazer o Cleison para dentro. Por exemplo, o Cleison na Ponte Preta jogava como um meia atrás do centroavante. Ele pode fazer alterações, ele pode puxar o Jadson para a função original dele, não jogar como centroavante falso. O problema é que se a gente olha para esses últimos jogos, 7 do Corinthians com o Jair Ventura, ele não achou esse repertório. Qual é a história do Jair Ventura no Corinthians? Ele estreou contra o Palmeiras, emergencialmente, perdeu por 1-0. Tinha o jogo na quarta-feira seguinte contra o Flamengo. Montou o time para não perder, empatar por 0-0 para decidir depois em Itaquera. Em Itaquera ele fez um time que também se defendeu muito, mas que soube sair cirurgicamente para fazer 2-1. Conseguiu a classificação. E a partir dali, o máximo que ele conseguiu criar, inovar, foi colocar um meia no lugar de um terceiro volante. O Matheus Vital, que hoje não jogou bem. A alternativa ao Matheus Vital, ele tentou o Arauz. Ele pode puxar o Jadson para meia, jogar com 2 volantes fixos, em vez de 4-1, 4-1, jogar 4-2-3-1, mas com um centroavante lá dentro, com um homem de finalização. Aí nós vamos falar de um jogo que pode surpreender o Cruzeiro. Claro que o Corinthians pode ser campeão. Estamos falando do que aconteceu nessa trajetória recente. E é isso que me faz pensar que o Cruzeiro está mais forte. Edmundo, o Arrascaeta vai chegar ao meio-dia da quarta-feira. O Uruguai, que hoje não jogou, porque está com a seleção uruguaia nas datas FIFA, e tem a possibilidade de jogar na quarta-feira. Seria o jogo, mesmo chegando ao meio-dia, viagem longa, seria jogo já para começar o Arrascaeta, que é importante nesse time do Cruzeiro? Hoje, Theo, ele não fez muita falta, porque o Rafinha jogou uma Você gosta boa do Rafinha, partida. né? Eu gosto, porque ele cumpre uma função tática excepcional. Você vê que pelo lado esquerdo, quer dizer, o Corinthians não teve oportunidade por lado nenhum. Mas pelo lado esquerdo, onde ele atua ali, fazendo a dobradinha com o Egídio, o Corinthians, o Fagner ainda voltando de lesão, quase não passou do meio campo, se limitou ao sistema defensivo. O Romero não estava bem, mas a dobradinha dele com o Egídio não permite que os times adversários tenham facilidade por aquele lado. É claro que hoje o jogo precisava de um jogador melhor tecnicamente, o caso do Arrascaeta, o vice-artilheiro da equipe no ano, então tem todo esse repertório. Eu acho que o esforço que o Cruzeiro vai fazer para trazer o de Arrascaeta é para que o Mano Menezes tenha todos os jogadores, tenha um repertório para poder, um cardápio farto, para ele escolher os melhores jogadores. Agora, para o jogo da volta, com essa vantagem, mesmo que pequena, taticamente é muito melhor ele ter o Rafinha. Porque, na verdade, ele não vai precisar fazer um gol na equipe do Corinthians, lá na Arena do Corinthians. O que ele precisa é que muita eficiência do Léo e do Dedé, que hoje tiveram pouco trabalho. A gente viu durante quase todos os jogos, 2 sobrando. Então não tinha um jogador ali que os incomodasse. E o Fábio, um grande jogador desse time, estrela maior, mais de 700 jogos com a camisa do Cruzeiro, não praticou nenhuma defesa importante. Se isso se repetir no jogo, nos próximos 90 minutos, é sonho para o Cruzeiro, porque levanta pela 6ª vez a taça da Copa do Brasil. Olha o nosso timaço aqui, comentando sobre a decisão aqui no Fox Sports, aqui no Central Fox. A decisão não para, não. Um timaço realmente aqui, comentando com você tudo sobre essa decisão. Zinho,
Para você, quem foi o danadinho do jogo? Eu falei que no primeiro tempo o Cássio, pelo Corinthians, foi o melhor, mas no jogo todo o Thiago Neves, né? Foi ele que chutou, as maiores chances foram com ele. Ele que criou as oportunidades. A gente está vendo aí o Cássio. Chutou na trave, obrigou o Cássio a fazer grandes defesas. Ele participou, o gol dele começa com ele fazendo uma inversão de jogar de bola para o Egídio, que não joga o segundo jogo, o Egídio. Exato, recebeu o terceiro cartão amarelo. Um desfalque. E o Egídio fez uma jogada individual que a gente conversa muito. Um sistema defensivo muito bem montado, quando você troca passes curtos e faz uma inversão rápida, encontra o jogador do outro lado no mano a mano para jogada individual, foi o que aconteceu, mas o Thiago Neves infiltrou, foi para dentro da área. Então ele foi o melhor em campo, foi o articulador, foi o cara que finalizou e fez o gol decisivo. O Corinthians na casa dele, na Arena Corinthians, sempre é diferente ou vai precisar ser diferente só nesse jogo, PVC? Não, ele sempre foi diferente. É que esse ano aqui está muito diferente do que foram os anos anteriores, porque ele perdeu 6 vezes em casa. O Corinthians nunca perdeu tantas vezes em Itaquera desde a inauguração quanto perdeu neste ano. Mas ele venceu mata-matas, né? Ele veio avançando por Vitória, decidiu em casa e avançou. Ele decidiu nas oitavas de final, na Libertadores do Colo-Colo, ele acabou perdendo, ganhando o jogo, mas perdendo, mas ganhou o jogo, que para o Corinthians fazer 2-1, como fez no Colo-Colo, é suficiente pelo menos para levar para os pênaltis. É claro que a força, vai haver 46 mil pessoas em Itaquera. Essa força o Corinthians vai ter, e isso pode transformar um pouco o ímpeto. Agora, o Cruzeiro é muito bom para fazer o que o Mano chama de bloquear os corredores, de dificultar uma inversão de lado da jogada, fazer uma marcação parecida até com o que o Corinthians fez hoje com o Cruzeiro como visitante. O Cruzeiro sabe fazer muito bem também. Diga-se, o mestre dessa marcação para o Corinthians era o Mano Menezes. Bom, segura aí, Edmundo.